9.000 missões em 30 dias. Essa é a manchete mais recente que saiu da guerra na Ucrânia, já que a Ucrânia fez algo tão grandioso contra a Rússia que vai entrar para a história. A Ucrânia colocou a Rússia de joelhos com seus drones terrestres. A Ucrânia agora conta com um exército de armas não tripuladas, causando grandes perdas à Rússia e sendo essenciais para derrotar as forças cada vez mais enfraquecidas de Putin. A onda de robôs é real. Putin enfrenta diretamente a ascensão das máquinas. Março foi um mês marcante para a Ucrânia no uso de robôs terrestres, quebrando todos os recordes anteriores nessa tecnologia na guerra com a Rússia. Só no mês passado, a Ucrânia realizou mais de 9.000 missões usando seus robôs terrestres, o que demonstra tanto que esses robôs estão se tornando uma parte central das forças armadas ucranianas, quanto que estão tendo sucesso em todas as tarefas que lhes são atribuídas. Esse sucesso é o principal motivo dos números recordes de operações atuais. O Ministério da Defesa da Ucrânia destaca esse fato em um gráfico, onde demonstra o quanto a dependência da Ucrânia em relação aos seus robôs terrestres, também conhecidos como veículos terrestres não tripulados, ou UGVs, aumentou em apenas 5 meses. Em novembro de 2025, esses UGVs completaram cerca de 2.900 missões. Esse já é um número impressionante, que indica a realização de quase 100 missões por dia. Mas isso era só um sinal do início da onda de UGVs que a Ucrânia preparava para lançar na guerra. Em dezembro, o número de missões de robôs terrestres completadas em um mês quase dobrou, já que os UGVs da Ucrânia realizaram mais de 5.200 tarefas. Mais de 2.000 missões foram adicionadas ao total mensal de UGVs em janeiro. Apesar da desaceleração em fevereiro, com aumento de 400 missões de UGV e mais de 7.900 no total em março, a Ucrânia voltou a ampliar o uso de UGVs. 9.000 missões em um mês. Isso são mais de 290 operações terrestres envolvendo UGVs todos os dias. Estamos começando a ver um padrão surgindo. Enquanto enfrenta desafios nas linhas de frente, inclusive falta de mão de obra, a Ucrânia recorreu ao principal fator que a manteve competitiva em uma guerra que já deveria ter perdido. A tecnologia tem sido frequentemente a salvação da Ucrânia, e sua expertise em drones e robótica se destaca em 2026, que agora parece um ponto de virada na guerra. Os robôs estão em ascensão. A Ucrânia destaca isso não apenas pelo número de missões que os veículos terrestres não tripulados estão completando, mas também pelo número de unidades que agora estão ativamente utilizando esses robôs. A Euromaidan Press destaca em relatório a recente conquista da Ucrânia e o aumento de unidades ucranianas usando veículos terrestres não tripulados, acompanhando o crescimento das operações com esses veículos. Em novembro de 2025, somente 67 unidades militares da Ucrânia usavam robôs terrestres. Atualmente, 167 unidades ucranianas já utilizam robôs terrestres. Entre elas estão as unidades que o Ministério da Defesa destacou como as de melhor desempenho. O 1º Batalhão Médico Separado está fazendo uso intenso de veículos terrestres não tripulados, quando analisamos a surpreendente evolução dos robôs terrestres da Ucrânia. No entanto, os veículos terrestres não tripulados também estão sendo utilizados nas unidades de assalto da Ucrânia, já que a 3ª Brigada de Assalto Separada e a 92ª Brigada de Assalto Separada também se destacam e foram mencionadas pelo Ministério da Defesa da Ucrânia. A Ucrânia afirma que a 3ª Brigada Operacional e a 95ª de Assalto Aéreo da Polícia também usaram muito bem os veículos terrestres não tripulados. São muitas unidades, cada uma com propósitos distintos. Isso mostra uma clara mudança na tecnologia dos drones terrestres, tornando os veículos terrestres não tripulados entre os ativos mais versáteis da Ucrânia. Robôs terrestres não são um tipo de tecnologia totalmente novo que acabou de surgir na Ucrânia. Como costuma acontecer, o que parece ser uma história de sucesso da noite para o dia é na verdade resultado de anos de trabalho que contribuíram para a evolução de uma tecnologia que agora começa a mostrar seu verdadeiro potencial. Robôs terrestres iniciais usados na Ucrânia eram primitivos comparados aos atuais no campo de batalha. Isso não significa que não fossem úteis. Em novembro de 2025, início dos dados do Ministério da Defesa da Ucrânia, os veículos terrestres não tripulados já eram usados em toda a linha de frente para suprimentos, pois drones russos dificultavam que tropas e veículos ucranianos transportassem suprimentos sem serem alvos. Pequenos veículos terrestres não tripulados, fáceis de camuflar e difíceis de detectar, começavam a ganhar destaque. Eles podiam transportar comida e munição da retaguarda para as linhas de frente, como tem feito em regiões em conflito como Pokrovsk, onde esses suprimentos muitas vezes significam a diferença entre a vida e a morte. A BBC afirmou que a Batalha de Pokrovsk pode ser a primeira da história a usar em massa veículos terrestres não tripulados.
servindo tanto para apoio logístico quanto para a evacuação de soldados feridos pela Ucrânia. Segundo a BBC, em novembro, cerca de 90% dos suprimentos para as forças na linha de frente em Pokrovsk chegavam via robôs terrestres. Um dos veículos terrestres não tripulados destacados pela emissora em seu artigo foi chamado de Termit, e ele tem uma capacidade de cerca de 200 quilos, ou 440 libras. Descarregado de uma van, ele pode ser controlado remotamente até seu destino por um operador localizado a vários quilômetros de distância. Esse processo mostra o valor dos veículos terrestres não tripulados para a Ucrânia, reduzem riscos e têm outras funções, como as evacuações citadas. A batalha por Pokrovsk pode muito bem ter servido como um modelo para o uso de veículos terrestres não tripulados, para transportar soldados feridos para longe das zonas de perigo em outras partes da Ucrânia atualmente. Em 7 de abril, a United 24 Media informou que a Ucrânia realizou 6 evacuações com robôs terrestres em 24 horas. Esses robôs são simples tanto na aparência quanto nas funções. Eles parecem pouco mais do que macas sobre rodas, muitas vezes com barras que permitem que um soldado ferido seja colocado sobre elas. O que eles podem fazer é percorrer grandes distâncias muito mais rápido do que uma pessoa tentando carregar um soldado ferido para longe da batalha. Na operação de 24 horas sobre a qual a mídia United 24 Media noticiou, 2 dos UGVs da Ucrânia se combinaram para percorrer uma distância de aproximadamente 300 quilômetros, ou cerca de 186 milhas. Ache um humano capaz de percorrer essa distância em 24 horas e terá encontrado um soldado que não existe. Agora 6 soldados ucranianos estão vivos graças aos UGVs. Soldados russos também morreram devido à tecnologia de robôs terrestres da Ucrânia. Com a evolução dessa tecnologia, a Ucrânia passou a usar UGVs para além da logística e evacuação. Veículos antes inofensivos agora viram armas letais de ataque. É nesse tipo de uso que as coisas ficam sérias para a Rússia. Antes de começarmos, você está assistindo ao The Military Show. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é o momento perfeito para fazer isso e garantir que você nunca perca um dos nossos vídeos. Em 2026, a Ucrânia iniciou uma grande campanha para implantar robôs terrestres armados. Esses robôs assassinos impactam as forças russas de forma mais tangível e devastadora do que os robôs ucranianos usados para logística e evacuação. A combinação da Ucrânia de inovação e de conseguir usar o que tem à disposição para criar armas letais veio à tona aqui. A BBC informa que a Brigada K2 da Ucrânia, primeira com um batalhão dedicado a robôs terrestres, começou a equipar robôs terrestres com metralhadoras Kalashnikov. Alexander Afansayev, líder do batalhão de robôs terrestres da Brigada K2, destaca que eles abriram fogo em um campo onde um soldado não ousaria ir, mas um vante terrestre arrisca sua existência. Pense no impacto disso para as pequenas tropas russas que Putin envia para infiltrar o território da Ucrânia. Essas unidades podem esperar drones ou soldados, mas se deparam com o que parece um pequeno tanque com metralhadora. Render-se é a única opção, e isso precisa ser feito rapidamente, porque esse robô terrestre pode disparar rajadas de balas e seguir em frente sem pensar no que está fazendo. Ele não precisa pensar. Não tem conceito de morte e pode ser substituído por outra máquina se os soldados da Rússia conseguirem de alguma forma neutralizá-lo. Os capangas de Putin não precisam se preocupar só com veículos terrestres não tripulados com metralhadoras. Robôs terrestres também podem transportar bombas. A Ucrânia desenvolveu formas muito eficazes de usar essa funcionalidade. Lembre-se do que já falamos sobre os veículos terrestres não tripulados. Eles geralmente são pequenos o suficiente para se moverem sem serem detectados. Veículos terrestres não tripulados podem ficar horas estacionados em locais cobertos, poupando baterias, enquanto esperam para emboscar forças russas que escolham aquele lugar para se esconder. Com capacidade de carga de centenas de libras, um veículo terrestre não tripulado pode facilmente entregar poder de fogo capaz de arruinar a vida de um russo rapidamente. Em janeiro, vimos imagens de uma missão de veículo terrestre não tripula do 3º Corpo de Exército da Ucrânia. O vídeo mostrou um operador de veículo terrestre não tripulado usando um controle semelhante ao de videogame para guiar o Vente até um prédio desabado. Navegando pelos escombros, destacando a evolução dos veículos terrestres não tripulados em terrenos difíceis, o robô entra por uma pequena abertura, onde soldados russos tentam se esconder. Boom! Uma enorme explosão elimina os russos acampados. Mais tarde foi revelado que o veículo terrestre não tripulado da Ucrânia percorreu cerca de 20 quilômetros, ou aproximadamente 12,4 milhas, para alcançar seu alvo, e que estava transportando 12 minas terrestres. Novamente, a Ucrânia usou seus recursos para atacar a Rússia, eliminando soldados russos de forma devastadora.
Um veículo terrestre não tripulado, controlado remotamente, carregando minas que podem ser detonadas à distância, é uma grande ameaça para as unidades de infiltração que têm a tarefa de permanecer fora de vista. Essas unidades escondidas não conseguem ver o que está vindo em sua direção. Quando o veículo terrestre não tripulado chega, já é tarde demais para eles fazerem qualquer coisa a respeito. E tem mais. A Rússia já está tendo que lidar com veículos terrestres não tripulados, que estão sustentando as forças terrestres da Ucrânia e atacando diretamente os soldados de Putin. A Rússia não esperava que veículos terrestres não tripulados se tornassem uma ferramenta importante para a Ucrânia minimizar os danos causados por seus bombardeios aéreos às cidades ucranianas. Em 4 de abril, o Kiev Independente informou que soldados ucranianos usaram pela primeira vez um veículo terrestre especial de combate a incêndio em Kramatorsk, Donetsk. A cidade, alvo da ofensiva russa de primavera, sofreu ataque que provocou incêndio em bairro residencial. O incêndio avançava para os botijões de gás. Enviar soldados ou bombeiros humanos era muito arriscado. A Ucrânia escolheu a opção B e enviou um veículo terrestre não tripulado, controlando o fogo para evitar que se espalhasse. Os soldados que operavam o veículo terrestre não tripulado puderam ficar a uma distância segura, o que eliminou o risco representado pelos cilindros de gás e também minimizou o risco de uma repetição do bombardeio russo, que causou o problema em primeiro lugar. Essa criatividade permitiu à Ucrânia resistir por tanto tempo ao aparente suprimento infinito de soldados russos. Toda essa discussão sobre minimizar riscos destaca o uso crescente dos veículos terrestres não tripulados da Ucrânia e seu real significado nas operações. Embora os tipos de incidentes destacados sejam importantes, os benefícios por trás disso são vitais para a Ucrânia. Um dos principais benefícios, essencial para a Ucrânia, é que os veículos terrestres não tripulados ajudam a suprir sua falta de pessoal. Após mais de 4 anos de guerra, a Ucrânia enfrenta dificuldades para levar a mão de obra necessária às linhas de frente. Segundo o artigo de março do Carnegie Endowment, os desafios envolvem grandes carências na linha de frente, recordes de ausência nas Forças Armadas e queda no número de voluntários. Junte esses fatores ao cansaço dos soldados na linha de frente, presos em batalha constante, eliminando russos para logo ver outros ocuparem seus lugares, e surgem sinais de crise. A DW destaca que a Ucrânia não está sem mão de obra. Cerca de 30 a 35 mil pessoas são convocadas para o serviço militar no país todos os meses. No entanto, muitos desses futuros soldados estão participando do treinamento militar da Ucrânia contra a própria vontade. E isso está levando ao alto número de deserções que o país está enfrentando, segundo o veículo. A Ucrânia tenta contornar esses problemas de mão de obra. O país ampliou o treinamento militar de 30 para 51 dias para preparar melhor os recrutas para a vida na linha de frente. A Forbes acrescenta que alguns membros do alto comando militar da Ucrânia também argumentam que o país precisa fazer um trabalho melhor ao posicionar as tropas que mobiliza. O moral é sempre um desafio, mas melhora quando as tropas não sentem que foram enviadas só para locais onde a Ucrânia precisa de soluções rápidas, afirmou Bohdan Kratovich, ex-chefe do Estado-Maior da Brigada Azov. O argumento dele, que a Ucrânia tenta resolver, é que os recrutas precisam se sentir úteis e informados, senão passam a se sentir apenas corpos para preencher o efetivo. Além disso, a Rússia já tem vantagem numérica de pessoal. Com população cerca de 4 vezes maior que a Ucrânia, a Rússia pode suportar perdas que já passam de 1.300.000. A Ucrânia não tem essa capacidade, nem quer perder tantas tropas. O crescimento dos veículos terrestres não tripulados é fundamental para as ações da Ucrânia em terra, enquanto a guerra com a Rússia segue para 2026 e além. Segundo o Instituto de Guerra Moderna de West Point, o aumento do uso de veículos terrestres não tripulados pela Ucrânia já diminuiu as baixas em até 30%, segundo o Estado-Maior ucraniano. Esse já é um grande benefício dos robôs terrestres. Com menos baixas, a Ucrânia se preocupa menos em repor soldados mortos e feridos. Isso dá à Ucrânia fôlego para lidar com os desafios de alocação e treinamento, como vemos agora com os 21 dias extras de treinamento para recrutas. Para a Ucrânia, os UGVs servem para diminuir perdas de pessoal e aumentar as baixas das forças de Putin. Robôs terrestres mostram agora que podem ser força de ataque. Os drones ucranianos continuam destruindo soldados e equipamentos russos mais rápido que qualquer outro recurso do arsenal da Ucrânia. Drones aéreos substituem soldados ucranianos nas zonas de morte criadas pela Ucrânia, enquanto os UGVs substituem os soldados nas frentes de logística e evacuação médica. De acordo com a mídia United 24,
Alguns membros das Forças Armadas da Ucrânia acreditam que os UGVs também podem ser a chave para substituir os soldados que a Ucrânia não consegue recrutar. Em outras palavras, eles substituem tanto quanto dizem. Andriy Biletsky, líder do 3º Corpo de Exército da Ucrânia, conhecido pelo UGV, que entregou minas a infiltrados russos, sugere que o país está perto de uma revolução. Os UGVs poderiam substituir completamente 1/3 dos soldados que a Ucrânia atualmente tem empenhados em operações terrestres. Se isso acontecer, será enorme para a Ucrânia. O peso da necessidade de mão de obra que a Ucrânia enfrenta seria reduzido enormemente. Soldados na linha de frente poderiam se revezar mais, ficando mais descansados, com apoio de robôs e drones que combatem forças russas cada vez mais desgastadas. Com todos esses benefícios em mente, será que é de se surpreender que a Ucrânia esteja se comprometendo a construir o maior número possível de UGVs? A Ucrânia agora tem 280 empresas dedicadas à construção de UGVs, segundo o Instituto Lowy. Em artigo de 30 de março, foi relatado que a 3ª Brigada de Assalto da Ucrânia usou UGVs para transportar suprimentos equivalentes ao que 10.000 soldados cada um, capaz de carregar 20 quilos, ou cerca de 44 libras de equipamento, seriam necessários para igualar isso. A diferença para a Ucrânia é tão grande que investir em veículos terrestres não tripulados virou necessidade, não algo apenas desejável. A Fundação Jamestown acrescenta que a Ucrânia agora planeja produzir mais de 20.000 veículos terrestres não tripulados, apenas em 2026. Se cada um desses robôs puder carregar 100 kg de equipamento, e essa é uma estimativa bem conservadora, isso será equivalente a recrutar 50.000 soldados. Robôs executam mais tarefas logísticas que soldados humanos. Essa eficiência é crucial para a Ucrânia ao enfrentar as mais recentes investidas russas com bucha de canhão na ofensiva da primavera e verão de 2026. A Rússia reconhece o risco dos veículos terrestres não tripulados para sua estratégia de desgaste. Ela quer eliminar os veículos terrestres não tripulados da Ucrânia para forçar o uso de efetivo que a Ucrânia não quer empregar. Relatório da Liga.net de 6 de abril aponta que a Rússia criou unidades específicas para caçar veículos terrestres não tripulados da Ucrânia. Essas unidades expandem as que a Rússia já criou para atacar as linhas logísticas da Ucrânia. Agora eles enfrentam um inimigo robótico mais difícil de detectar e capaz de fazer o que soldados não conseguem. As tentativas da Rússia de deter a Ucrânia falham. Veículos terrestres não tripulados já fizeram 9.000 missões em um mês. Mas o que Putin e suas forças não estão preparados para enfrentar é o fato de que o que estamos vendo na Ucrânia é apenas o ponto de partida. Mais veículos terrestres não tripulados estão chegando. Milhares a mais. Se a Ucrânia adotar rapidamente um grande exército de robôs, a vantagem numérica da Rússia, mantida por mais de 4 anos, se torna irrelevante. Em uma batalha entre carne e máquinas, a carne perde. Os UGVs podem ser a chave para toda a estratégia da Ucrânia de sangrar a Rússia até a morte. Este é mais um exemplo de como a abordagem inovadora da Ucrânia na guerra colocou a Rússia em desvantagem. A inovação chamou a atenção. O caos da Operação Fúria Épica levou estados do Golfo a solicitarem que a Ucrânia compartilhe seu conhecimento e experiência. A Ucrânia está atendendo esses pedidos, o que pode impactar muito a invasão russa. Saiba mais em nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ver mais análises de como a Ucrânia está mudando a cara da guerra moderna. E obrigado, como sempre, por assistir.